melhorou, né? Eu acho que eu estou muito grave. Não estou? Mas sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando hoje o nosso jubileu de Hortência. A nossa igreja, a Igreja Batista Missionária do Maracanã, está comemorando 86 anos aqui neste local. E amanhã vamos dar continuidade ao nosso culto de gratidão a Deus. Teremos aqui amanhã o pastor Ezequias Lopes de Souza e à noite também, às 18 horas e 30 minutos, o pastor Paulo Garcia continuará pregando. É uma alegria muito grande ver cada irmão aqui que está nos prestigiando. Tem gente até de Minas Gerais aí, né? O pessoal veio de Minas Gerais para assistir aqui o culto, né? Para celebrar conosco. Muito obrigado. Tá? E se sintam bem no nosso meio e que a presença do Espírito Santo seja visível à nossa alma nesse momento. E toda honra, toda glória seja a Jesus, que vocês possam sair daqui jubilosos, sabendo que o nosso Deus, Ele é soberano, é um Deus bondoso, é um Deus gracioso. Muito obrigado pela presença de todos. Daqui a pouco nós vamos orando. Vamos continuar adorando a Deus. É isso, Tiago? Tem mais duas músicas, daqui a pouco a irmã segue a estar orando por nós. Boa noite, igreja. Muito bom estarmos juntos aqui. Antes da gente começar a adorar ao Senhor, queria que a gente se apresentasse rapidamente. Meu nome é Tiago, sou membro da Primeira Igreja Batista em Heliópolis, lá em Belfort Roxo. Pastor Davidson Freitas, trago um abraço do nosso pastor, a igreja. Tive o privilégio de estar aqui na igreja em agosto, também no Congresso Jovem. Trouxe uns amigos, Natan na bateria, Gabriel no baixo, na guitarra aqui Mateus, todos servos do Senhor. Estamos aqui para adorar juntos o único nome que é capaz de nos curar, nos salvar e trazer alívio aos nossos corações. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Essa canção, ela fala muito ao meu coração pelo momento que estamos vivendo no nosso país hoje. Um momento de muitas dúvidas, muitas discussões. Mas a igreja do Senhor, ela passou por muitas e muitas batalhas durante a história. E ela sempre se permaneceu de pé. A igreja de Jesus Cristo, ela passou por muitas pressões. Nós fomos muito pressionados durante toda a história, mas a igreja sempre se manteve de pé. Amém? Esteja com seu coração aberto, nos adorando e agradecendo o nome do nosso Senhor. Amém? Perplexos, mas não desesperados.
história, tudo que vivemos e ainda viveremos, não vai ser o suficiente para parar os planos do nosso Deus para a igreja do Senhor. Amém?
abre o seu coração e traz para Ele. Poderoso. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Esse nome é poderoso, que nos traz, através do sangue de Jesus, a unidade da igreja. Por isso que o tema desse aniversário, o tema durante todo o mês, fala sobre unidade. E a nossa divisa está lá em Efésios. Eu gostaria que toda a igreja juntos lêssemos o recitativo. Vamos lá? Façam amém, que a gente nunca possa nem se esquecer dessa unidade, chamar a Mariceia, que foi dividido por tema da Taurano. E quero fazer um registro aqui que o nosso presidente da Rede Centro da Igreja Batista, pastor Alberto, está aqui conosco. Muito obrigado, a sua presença enriquece muito essa nossa noite, por estar aqui nos prestigiando e representando todas as igrejas batistas aqui do Rede Centro. Muito obrigado, tá, meu pastor? E Mariceia. Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite e queremos dizer ao Senhor que somos muito, muito gratas por estarmos aqui reunidos como igreja nesse local, Senhor, porque quando nós estamos aqui como testemunhos do Teu amor, louvado seja o Teu nome, Senhor. E nessa noite eu quero muito te agradecer pela vida do pastor Selmir, nosso pastor, o pastor que o Senhor escolheu para nos dirigir. Momentos, Senhor, que nós passamos de dificuldade, o Senhor acalmou tudo, o Senhor resolveu tudo e o Senhor colocou o pastor Selmir para ser o nosso pastor. Por isso eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, venha com a tua boa mão de graça, de misericórdia, de justiça e de fidelidade sobre a vida dele, para que ele possa, Deus, ser firme diante do Senhor e para que ele possa ser firme com a sua igreja, que a sua igreja o ame, que a sua igreja o respeite, que nós possamos ser uma igreja de Jesus Cristo. Nós nos mantenhamos de pé, fortalecidos no Senhor, pela Tua graça e Teu amor que tem sido demonstrado para nós. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome sempre, Senhor. É em nome de Jesus que nós choramos e te agradecemos, Pai. Amém. Continua com o seu coração aberto, centralizado em Jesus Cristo. Ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. A guerra começou, a morte
considerou que ao ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, meu irmão. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todo o céu na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Cantamos aleluia! Cantamos aleluia! Cantamos aleluia! O poder e nesse momento nós já louvamos a Deus através de música, já oramos, e agora é hora de ouvir o que Deus tem a falar para cada um de nós. Essa data especial em que vivemos um momento muito peculiar, um momento onde há muita polarização em muitos lugares, mas a nossa oração é que em Cristo nós somos unidos. Em Cristo nós sejamos um. Em Cristo nós possamos viver aquela unidade que Jesus quer para cada um de nós. Que nós possamos, através da nossa unidade, mostrar para esse mundo que a única pessoa que merece adoração, merece louvor, merece a nossa devoção, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar nessa hora o pastor Paulo Garcia, relacionamento de bastante anos, e é um pastor que me acompanhou quando estive lá na primeira igreja bastante famoso. Ele é da segunda igreja, a qual me acompanhou no
dos momentos mais terríveis da minha vida, ele e a Rita estavam sempre lá, que eu sequer poderia, não sei se o pastor Paulo sabe disso, eu poderia estar de novo no culto. Eu estava muito mal mesmo, né? Mas a graça de Deus superabundou, né? E quando vocês olham para mim, é isso que eu falei no dia da minha posse. Vejam a glória de Deus, a maravilha de Deus. Deus é capaz de transformar toda e qualquer situação. Ele é o soberano, Ele é o rei, Ele é que pode todas as coisas. E esse homem aqui, ó, do meu lado, talvez eu não me pedisse, agora eu vou falar aqui na frente de todo mundo. Eu nunca me esqueço que ele sempre falava para mim assim: rapaz, tu está melhor do que eu, para acreditar, né? Você está bem a besta, está corado. Aí teve uma hora que ele me olhou e falou assim: posso orar por você? Eu falei: pode, mas vou orar de joelho, tá? Eu falei: tá bom. Aí quando ele se ajoelhou, chorou muito, clamando a Deus misericórdia pela minha vida. Naquela hora eu falei assim: já vejo o céu se abrindo, porque eu vi um clamor que saiu da alma do pastor Paulo pela minha vida. Eu tenho uma gratidão que ele não tem noção. A gratidão que eu tenho ao pastor e a irmã Rita, que ligava lá para a Rosanete, né? A gente até se emociona com isso, e foi um momento, foi um divisor de água na minha vida, sabe? Então eu quero honrar esse homem aqui, em nome de Deus, e que vai nos falar do que Deus quer para essa igreja. Pastor, muito obrigado. Boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer estar aqui participando desta celebração, deste culto de aniversário, conhecendo mais uma igreja do Senhor, igreja nesta localidade. Eu que, durante toda a minha vida de ministério, pastoreei na Convenção Batista Fluminense, embora morando aqui na Convenção Batista Carioca. De sorte que eu não tenho tido assim muitas oportunidades de estar ministrando nas igrejas aqui da Convenção Carioca. Meu contato, meu ministério tem sido lá na Convenção Batista Fluminense. E foi lá que conheci o pastor Selmir, a sua esposa, ali realizaram um bom ministério na primeira igreja batista em Fragoso. Tivemos laços de amizade, trabalhamos juntos, ministramos, e desde aquela época nós percebemos a seriedade, o comprometimento, né, dos irmãos no trabalho, no reino. E graças a Deus que Deus abençoou o pastor Selmir, me recuperou a sua saúde. Nós que convivemos com ele naquela ocasião, né, ouvimos num momento muito difícil realmente da sua vida, muito difícil. Mas Deus tinha planos, né? Deus tinha planos, e Deus o ergueu. E de fato, naquela época, eu não sei se ele estava mais forte do que eu, mas hoje eu acho que está. Está mais forte do que eu. Graças a Deus por isso. Está conosco aqui o irmão Pablo e a irmã Liliane, vou pedir que fiquem de pé. Eles são membros lá da nossa igreja, são colunas da igreja. Então eles estão aqui conosco hoje, deverão estar amanhã também. E amanhã vamos receber também aqui a irmã Gisele, alguns irmãos que estarão acompanhando a irmã Gisele. Ela vai estar participando amanhã da ministração. Ela vai nos trazer 2 louvores amanhã, como se fosse assim a moldura da mensagem que vamos estar pregando amanhã. Amanhã o nosso foco da mensagem, embora usando o mesmo texto, ele vai ser um pouquinho diferente. Vamos verificar essa expressão no texto bíblico de esperança. A igreja é a igreja da esperança, o povo da esperança. Como que nós temos esperança, né? Como que a palavra de Deus nos fala a respeito disso, também será o tom da mensagem amanhã. Hoje vamos estar pensando sobre a unidade do corpo de Cristo. É o tema que os irmãos têm proposto para este período. Eu perguntei ao pastor ali quanto tempo eu tenho, eu procuro ficar dentro do tempo que está reservado para a pregação.
Espero que faça isso. Um pastor, ele tinha o hábito de controlar o tempo da mensagem dele, sabe como, irmãos? Chupando uma pastilha. Ele botava uma pastilha e ele sabia que quando estava terminando a pastilha, estava terminando o tempo da mensagem. Era a maneira que ele tinha de controlar o tempo. E um domingo ele estava pregando e o pessoal percebeu que ele estava passando o horário já há um bom tempo. E ele mesmo acabou percebendo e pregando, e ele ficou meio sem jeito assim, mas a pastilha não se dissolvia. Ele, com muito jeitinho, pegou um lenço, passou assim na boca. Quando ele viu, não era pastilha. Ele tinha colocado um botão na boca. Ele ia pregar até o dia amanhecer, e aquela pastilha, suposta pastilha, não ia se dissolver. Quero garantir aos irmãos, eu não estou nem com pastilha e nem com botão. Então vamos trabalhar aqui no tempo que nos foi reservado. Meus irmãos, o texto é esse de Efésios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mais uma vez, estaremos mencionando esse texto. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Vamos até o versículo de número 6. Na Bíblia, a igreja é comparada a um corpo humano. Esta figura de linguagem é utilizada devido a diversas semelhanças entre o corpo e a igreja. Em primeiro lugar, o corpo é composto de diversos membros, assim como a igreja. E é por isso que nós nos denominamos membros da igreja. Cada um de nós é um membro da igreja, é um membro deste corpo de Cristo. Nós temos, meus irmãos, muitos membros. Somos muitos membros, mas apenas um corpo. Assim também, meus irmãos, é a igreja do Senhor. Claro, meus irmãos, que eu não me refiro exatamente a uma igreja local, mas a igreja do Senhor, que nós diríamos algum tempo atrás, a igreja universal. Não uma igreja universal do reino de Deus, mas a igreja fundada pelo Senhor, a igreja de Cristo, não importando a denominação, a igreja de Jesus. Como sabemos, o corpo, ele executa várias funções através dos seus membros. Assim também é a igreja. Nós temos diversas funções que são realizadas através dos seus membros. Todos os membros da igreja e todas as funções têm a sua importância. Como, meus irmãos, que tem valor estarmos juntos em comunhão, unidos, todos trabalhando no mesmo propósito, seguindo uma mesma direção. Como é importante a igreja estar fortalecida através da união. Em segundo lugar, sabemos que a cabeça, meus irmãos, ela comanda todos os membros e funções do corpo, assim como Cristo é o cabeça da igreja e ele comanda a sua igreja. Em Colossenses 1,18 diz a palavra, referindo-se a Cristo, ele é o cabeça do corpo da igreja. Em Efésios 5,23 diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Portanto, Jesus Cristo, ele está no comando da igreja e ele mesmo é o salvador da igreja. A igreja segue o Senhor, que tanto salva como governa a igreja. As nossas atenções, a nossa motivação na igreja deve ser sobretudo o Senhor. Devemos viver para a glória do Senhor. Devemos estarmos sujeitos ao Senhor, submissos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor. Nós vivemos em torno do Senhor, o nosso Salvador, o cabeça da igreja, o comandante da igreja, o salvador da igreja. Ele é a nossa máxima referência, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em terceiro lugar, o corpo funciona
de forma simultânea e harmônica. Que coisa, meus irmãos, tremenda é esta criação de Deus, o ser humano. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que estou recebendo comando para falar e fazer alguns movimentos, eu tenho órgãos internos que estão trabalhando neste exato momento. O pulmão está funcionando, o coração também, fígado, rins. Então, os órgãos estão funcionando simultaneamente. Então, os membros do corpo, os órgãos do corpo, todos eles estão cooperando, estão funcionando de forma harmônica. Assim, meus irmãos, também deve ser a Igreja de Cristo. Os membros devem trabalhar de forma harmônica e simultânea. Na igreja existem diferentes funções e responsabilidades, porém somos um só corpo. E todos nós, como membros desse corpo, temos o nosso valor, a nossa importância. Cada membro deve cooperar em prol da igreja e não em prol de si mesmo. Aliás, esta é a finalidade dos dons espirituais. Nunca é para a edificação própria. A Bíblia diz que os dons espirituais nos são dados para a edificação da igreja. Então, a importância é a igreja. Então, tudo que nós fazemos na igreja, qualquer trabalho que nós fazemos, nós devemos servir a igreja, devemos estar servindo uns aos outros e glorificando a Deus. Assim, meus irmãos, devemos trabalhar na igreja do Senhor. Por diversas razões, sabemos, meus irmãos, que é difícil, muitas das vezes, ou algumas vezes, manter a paz e a harmonia na igreja. Porque nós somos diferentes, temos experiências diferentes, viemos de histórias diferentes, temos formações diferentes, temperamentos diferentes. Que desafio, né, irmãos? É mantermos a comunhão, a paz na igreja, a unidade na igreja, com tantas diferenças. É por isso que a igreja é do Senhor. E quando nós nos voltamos para Ele, quando nos voltamos para a riqueza da Sua palavra, e quando permitimos que o Espírito de Deus haja sobre a nossa vida, isto é possível. Deus nos une, Deus nos torna a nossa comunhão sólida, objetiva. Servimos a Deus, servimos uns aos outros e glorificamos a Deus através da nossa vida. Temos, meus irmãos, as nossas imperfeições, temos as nossas diferenças, às vezes temos as nossas vaidades, as nossas preferências, mas o texto bíblico que lemos diz: façam todos o esforço de conservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Ora, se é difícil, então precisamos fazer esforço, e é isso que o texto bíblico está dizendo. Precisamos nos esforçar, para que possamos estar cooperando da melhor maneira e no vínculo da paz, uns com os outros, como igreja, corpo de Cristo. Cada membro deve fazer um esforço para conservar a unidade e a harmonia. Para tanto, meus irmãos, devemos pedir a Deus sabedoria do alto. Precisamos colocar os ensinamentos da palavra de Deus em prática. Temor a Deus, oração, submissão a Ele, arrependimento muitas das vezes, amor, humildade, perdão, adoração, serviço e tantas outras coisas importantes que vão fortalecendo a nossa unidade e melhorando cada vez mais o nosso relacionamento. Ora, é quando nós nos reunimos, quando estamos juntos como corpo, como igreja do Senhor, nós precisamos experimentar a verdadeira paz espiritual e a alegria de convivermos, de ajudarmos uns aos outros e de estarmos servindo a Deus como corpo de Cristo. Isso deve nos mover como igreja do Senhor. Em Gálatas 5:22 diz a palavra: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito produz uma importante liga na unidade da igreja. Quando nós produzimos o fruto do Espírito, quanta riqueza, quanta coisa boa, meus irmãos, para nos relacionarmos através deste fruto. Olha, amor, alegria, paz, longanimidade, paciência,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha, contra essas coisas não há lei, não há condenação, somente coisas boas. E o Espírito de Deus quer produzir em cada um de nós, do crente mais novo, daquele recém-chegado ao mais antigo, o fruto do Espírito. Os irmãos têm dúvida disso? Ele quer produzir esse fruto na nossa vida. Precisamos então nos esforçar, precisamos nos submeter a Deus e pedir a Ele com toda humildade: Senhor, haja com o fruto do Espírito sobre a minha vida, para que eu seja bênção na vida do meu irmão e o meu irmão bênção na minha vida. A igreja pertence a Cristo, e é por isso que ela é chamada de corpo de Cristo. Ela não é denominada apenas de corpo, mas corpo de Cristo, justamente porque ela pertence a Jesus. Precisamos ter isso em alta conta. Nós pertencemos a Jesus. Nós pertencemos ao Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. A igreja está alinhada com as doutrinas bíblicas. Ela observa o Evangelho, os ensinamentos apostólicos e as promessas relacionadas à igreja. O tema unidade do corpo de Cristo refere-se objetivamente à unidade da igreja. Unidade significa qualidade do que é único, indivisível. A igreja é indivisível. Ora, como nós nos incomodamos quando sabemos de igrejas que se dividem. Historicamente isso tem acontecido algumas vezes, por algumas razões. Deus age de diversas formas, é verdade, mas nós nos incomodamos e achamos estranho isto, porque o corpo de Cristo é indivisível. Unidade é a tese bíblica da própria igreja, ou seja, ela é indivisível. O corpo humano é uma unidade com diversos membros. Um corpo dividido não é corpo, ele é parte do corpo. Um membro fora do corpo não é corpo, o corpo é indivisível. Nós não conseguimos entender os chamados desigrejados. Não estão no corpo, não estão na igreja. Em algum momento pertenceram à igreja, pertenceram ao corpo de Cristo. Como é importante, meus irmãos, como é privilégio para cada um de nós pertencer a este corpo de Cristo, cada um na sua função como um membro deste corpo. Assim também deve ser a igreja. A Bíblia diz que a igreja é um só corpo, portanto, igreja dividida não é igreja. Um membro fora da igreja não é igreja. Nós só somos igreja à medida que estamos ligados à igreja, ao corpo de Cristo. Aí nós somos a igreja. Vamos mencionar, meus irmãos, 2 textos correlatos ao tema da nossa mensagem. Primeiro, Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Que privilégio, meus irmãos! Que coisa! Segundo lugar, 1 Coríntios 12, agora de 12 a 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro,
onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos maior honra. Também os que em vós não são decorosos, revestidos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Dois textos, meus irmãos, extraordinários, que cooperam com a divisa da igreja sobre este tema. Vejam, meus irmãos, quantas vezes o texto se refere à igreja como corpo, nós como membros desse corpo, todos agindo debaixo do mesmo Espírito, sendo batizados no mesmo corpo, tendo o mesmo Espírito, como um só membro, assim pertencendo ao corpo de Cristo. Referências para que não haja divisão neste corpo, mas que possamos cooperar uns com os outros. É que a Bíblia nos ensina à luz desses textos. Primeiro, ensina que a igreja, ela foi constituída tendo como base a unidade. A igreja tem como base a unidade, não a divisão. Olha, de acordo com o texto, temos um só corpo. Somos um só corpo em Cristo, diz o texto. Também diz que temos um só Espírito, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Temos um só Senhor, Ele é o Senhor de todos. Ora, por mais de 7.000 vezes a Bíblia diz que Ele é o Senhor. Não há nenhuma outra expressão bíblica mais numerosa do que essa, de que Ele é o Senhor. Um só Salvador. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Atos 4:12, Pedro diz ao sumo sacerdote Anás: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Um só Salvador, um só caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Se o homem quiser encontrar o caminho para o céu, ele terá que regressar e tomar o caminho da história e voltar e se deparar com a cruz de Cristo, porque somente em Jesus Cristo há salvação. Um só Salvador, uma só cruz, uma só morte pelos nossos pecados. Também, meus irmãos, uma só fé. Há uma só fé, diz a palavra, uma só verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Uma só vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida. Uma só igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Jesus tem uma igreja, a sua igreja, e nós somos este corpo de Cristo. A igreja deve permanecer unida no amor de Deus e no vínculo da perfeição. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Como nós precisamos, nós estarmos atentos às situações, muitas das vezes estão tão próximas, nos cercam. Precisamos observar, precisamos fazer esta leitura. Não é isso? Às vezes o irmão chega diferente, a gente percebe pelo seu semblante. Ele não é assim todos os dias. E a gente às vezes chega pertinho e diz: o que está acontecendo, irmão? Alguma coisa? Às vezes abre o coração, às vezes não, mas ele se sente acolhido, abraçado. Alguém se preocupou com ele, alguém percebeu que ele estava diferente. E quando sabemos, meus irmãos, que há alguma dificuldade e está ao nosso alcance resolver, e quando não está, vamos envolver mais alguém. Às vezes vamos trazer para a igreja, para o pastor,
não é? Essa preocupação, esse cuidado mútuo, como que é importante, meus irmãos. Um membro sofre, todos sofrem com ele. Um membro é honrado, com eles todos se regozijam. Que alegria, né, irmãos, quando um jovem nosso se forma na escola, às vezes na academia, passa num concurso, o irmão adquire um bem, às vezes trocou de cargo, às vezes mudou de residência, ou vai fazer uma viagem, não é? E a gente percebe assim a dinâmica da vida das pessoas e a alegria das pessoas, as celebrações, as comemorações. Nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Esse é o movimento do corpo de Cristo. Nós nos sentimos membros do corpo e nos alegramos com aquilo que está acontecendo de bom com os nossos irmãos. É isso que a palavra de Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A igreja é marcada pela unidade e união dos seus membros. Esta deve ser uma marca, meus irmãos, expressiva da igreja. União de propósitos, cooperação, oração, adoração, serviço. Juntos nós somos melhores e mais fortes, sem dúvida alguma. A Bíblia diz: não haja divisão no corpo, porque quando há divisão nós nos enfraquecemos. Então precisamos estar atentos a isso e muito cuidado, porque o inimigo de nossas almas, ele tem algumas sementes para lançar na igreja. Por exemplo, a semente da discórdia. Ele imagina lá no reino das trevas: eu posso fazer uma festa, não é? Eu crio um problema naquela igreja, eu crio um problema naquele ministério, eu crio um problema naquela sociedade de homens, naquela sociedade de mulheres, eu crio um problema na liderança da igreja. Eu lanço o quê? A semente da discórdia. E às vezes mesmo um membro, meus irmãos, às vezes assim meio imaturo na fé, não é? Ele acaba colhendo aquela semente, aquilo prospera, e daqui a pouco tem tanto problema em torno disso. Precisamos ter maturidade espiritual, sabedoria espiritual, percepção espiritual. De onde é que vem isso? O que é que está acontecendo? Sabemos amortecer as questões, não é? Sabemos tratar com zelo o nosso irmão. Às vezes a pessoa está num momento tão infeliz, às vezes a pessoa, não é? E a gente às vezes não pode tomar tudo a ferro e fogo. Nós precisamos amortecer de forma espiritual algumas questões e tratarmos, né? E cuidarmos bem do nosso irmão. E quantas das vezes esse é o melhor caminho para resolvermos as dificuldades, as discórdias. É quando nós abraçamos, perdoamos, estamos juntos, né? Então esse deve ser o nosso propósito, o nosso ideal: trabalharmos para o bem dos membros da igreja, do corpo de Cristo, para a unidade da igreja. A Bíblia diz: não haja divisão no corpo. Em segundo lugar, ensina, meus irmãos, esses textos, que os membros da igreja formam um só corpo em Cristo. Mais uma vez, a tecla é a mesma: um só corpo em Cristo. 1 Coríntios 12, 27 diz a palavra: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Somos membros do mesmo corpo. Estamos no mesmo barco. Todos pertencemos a Cristo. Não tenhamos dúvida disso. A igreja é o corpo de Cristo, constituído dos seus membros, que somos nós. Fora da igreja não pertencemos ao corpo. É na igreja, através de Cristo, que nos tornamos iguais em Cristo Jesus. Somos iguais em Cristo Jesus. O Evangelho tem o poder de ajuntar diferentes pessoas no mesmo propósito de servir e adorar a Deus. O texto diz: quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, somos todos membros do corpo. Olha, meus irmãos, que mistério tremendo. É isso que o poder de Deus pode realizar. Todos os membros pertencem ao mesmo corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Não importa a sua história, não importa a sua formação, não importa a sua vida profissional, econômica, não importa. Todos nós pertencemos ao mesmo corpo e temos o mesmo valor como membros deste corpo. Em terceiro lugar, ensina que nem todos os membros da igreja têm a mesma função. E é verdade, como é o corpo humano. Os membros do corpo não têm a mesma função. Se eu disser para minha mão que eu quero chegar ali, à entrada do templo,
vai ser um pouco difícil das minhas mãos me conduzir até lá. Vai ter que ser um esforço tremendo, ela vai ter que arrastar o meu corpo. Mas se eu disser para os meus pés, vai ser muito mais fácil, porque esta é a função dele. Cada membro do corpo tem a sua função. Hoje mesmo, ao chegar aqui, o pastor já me apresentou um irmão que cuida aí de algumas atividades da igreja. Já passei ali na cantina, outras irmãs trabalhando em outro setor. Já cheguei aqui, tem gente trabalhando na música, outros ali trabalhando na introdução. Olha quantas atividades. Para se realizar um culto como este para a glória de Deus, nós movimentamos muitas pessoas, membros do corpo, com diferentes habilidades, dons espirituais, e que estão servindo a Deus, cada um com a sua tarefa. Cada membro do corpo tem pelo menos uma função. Semelhantemente, na igreja, cada pessoa tem no mínimo uma função. 1 Coríntios 12 nos diz: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. É Deus que colocou assim, como lhe aprouve. Ele que dá os dons espirituais. Mas eu gostaria tanto de ter o dom de cantar, mas eu não sei cantar. Eu não tenho afinação. Às vezes as coisas são assim. Eu tenho uma filha que ela é musicista, ela toca piano, mas ela não tem afinação para cantar. É uma dificuldade imensa. E eu achava que todo mundo que tocava instrumento era afinado para cantar. E não é a realidade. Agora tem gente que sabe cantar muito bem, mas não sabe tocar. Então vejam, é assim, Deus, Ele vai nos usando de acordo com os dons que Ele nos proporciona. Para o exercício das funções eclesiásticas, Deus nos concede, nos capacita os dons. Dons são habilidades especiais que nos são dadas pelo Espírito Santo. Ele nos ajuda em diferentes serviços, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Em quarto lugar, ensino os textos que todos na igreja têm a mesma importância. Os membros e órgãos do corpo humano, dos mais simples aos mais complexos, internos ou externos, têm a sua devida função e valor. Sabe que na igreja também é assim, né, irmãos? Nós temos membros que realizam atividades na igreja, e pela natureza da atividade, eles estão em evidência. Eles dirigem o culto, eles estão tocando, eles regem a igreja, mesmo o pastor prega. Então são funções que têm evidência. Agora, quantos irmãos estão trabalhando, não é? Lá nos bastidores da igreja, fazendo uma visita no meio da semana, indo ao hospital, na casa de um irmão, às vezes levando uma cesta básica, fazendo um convite à pessoa do seu bairro, do seu condomínio, evangelizando alguém. Ele não está em evidência, a igreja não está reunida, não está vendo o que está sendo feito, mas o corpo está trabalhando através daquele membro. Ele está usando os seus dons espirituais. Tem muita importância e tem muito valor o seu trabalho. São trabalhos diferentes, mas todos eles têm importância no reino de Deus. Todo trabalho realizado tem o seu valor e importância. Vários membros trabalham, como disse, nos bastidores da igreja, não tem visibilidade, porém realizam grandes serviços para a igreja. Na igreja temos trabalhos simples e complexos, mas todo serviço tem a sua importância. Eu, por alguns anos, pastoreei uma igreja lá em São Paulo. E uma família da igreja se mudou para Atibaia. Ele era um empresário. E ele disse: pastor, eu queria tanto permanecer aqui em São Paulo, na nossa igreja. Ele é tão acolhedor, eu estou aqui já há algum tempo, eu não queria me transferir para outra igreja. Mas ele disse: não, vai para Atibaia, é muito distante, é outra cidade. E ele lá acabou se entrosando com a primeira igreja batista de Atibaia. E então não demorou muito, ele se fez membro daquela igreja. Ele e a sua família. Agora, como membro da igreja, ele precisava trabalhar na igreja, ele estava no corpo de Cristo. Lhe deram uma bela de uma atividade: trabalhar no estacionamento da igreja. Eles tinham uma escala para o estacionamento da igreja. E ele disse: pastor, eu fiquei surpreso, porque eles me colocaram logo no estacionamento, logo o empresário. Mas ele ficou mais surpreso ainda, porque quando ele chegou no estacionamento,
ele encontrou um mecânico, ele encontrou um cozinheiro, ele encontrou um servente de pedreiro, ele encontrou a pessoa que trabalhava no comércio, ele encontrou doutores, ele encontrou advogados, ele encontrou outros empresários, todos trabalhando na sua escala no estacionamento da igreja. E foi uma grande lição para ele. Todos nós podemos servir. E aquilo era um trabalho que ele podia fazer. Podia fazer outros trabalhos também, mas aquele ele também podia fazer. Servir. E ele via aquelas pessoas servindo com tanta alegria, aquilo contagiou ele, a sua família. Sim, nós podemos servir, meus irmãos, de tantas e diferentes maneiras, mas servindo com alegria. Em quinto lugar, ensina os textos que a igreja, ela precisa do trabalho de todos. O pé é tão necessário quanto a mão. O ouvido é tão necessário quanto os olhos. O ideal é que cada membro exerça a sua função. E precisamos exercer, meus irmãos, da melhor forma possível. Devemos fazer o melhor, cada um de nós, com todo empenho e com toda a alegria. Eu não faz tantos anos assim, meus irmãos, talvez uma meia dúzia de anos, que o irmão da minha igreja me convidou para pregar no quartel da Polícia Militar em Petrópolis, num culto de encerramento de ano. Ele disse: olha, o staff da Polícia Militar vai estar lá, o comandante, e a gente tem um trabalho de capelania o ano inteiro, e vai ser um fechamento, é sempre uma festa grande, tem muita gente, os militares gostam desse evento, e eu queria que o senhor fosse pregar lá. Ele já pode contar comigo, não tem problema. Quando é? Na segunda-feira. Nossa, dizem que segunda-feira é a folga do pastor. Eu não estou convicto disso. Toda segunda-feira eu começo a pregar, começo a pensar no que eu vou pregar na quarta-feira, quando não recebemos ligação, quando temos que fazer outras coisas. Mas na segunda-feira, eu confesso aos irmãos que eu aceitei, mas assim, vamos ser sinceros, eu não aceitei com tanta boa vontade. Eu moro no Rio de Janeiro, o evento era lá em Petrópolis, mas na data que estava marcada, eu me preparei e fui para lá. Peguei o carro, peguei a estrada, subi a serra, paguei o pedágio e cheguei lá no local, procurei, cheguei dentro do horário que estava previsto, cedo de manhã. Cheguei lá na portaria e disse: olha, eu vim para um evento de fechamento, trabalho evangélico que vai ter agora de manhã, fechamento dele, estou aqui convidado para este evento. Ele disse: você está no lugar certo, é aqui mesmo. Só que não é hoje, é amanhã. Amanhã. Aí eu rapidamente consultei nos apontamentos, como é que era na terça-feira? Eu não sei porquê, eu coloquei na minha cabeça que era na segunda-feira. Aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Eu desci a serra e parecia que Deus estava falando pelo seu Espírito no meu ouvido: quem mandou você vir de má vontade? O que a palavra de Deus diz? Servir ao Senhor com alegria. Você tem saúde para servir a Deus. Você foi escalado para servir. Você foi considerado apto para fazer esta ou aquela atividade. Sirva com alegria, sirva com empenho, faça o melhor. Você é membro do corpo de Cristo. Você não é pouca coisa no reino de Deus. Faça o melhor, vá com alegria. E no dia seguinte voltei eu, tudo de novo, pago o pedágio, subo a serra, cantando louvores a Deus, feliz da vida, preguei naquele culto. Devemos servir a Deus com alegria. Às vezes estamos cansados, não é isso, irmãos? Às vezes são muitas lutas, é o dia a dia da semana, são as preocupações, os trabalhos, cuidar de família, alguns com escola, alguns enfrentando enfermidade, problemas, é verdade. Mas quando nós podemos, meus irmãos, devemos servir a Deus com a máxima alegria e empenho. A igreja, meus irmãos, precisa do trabalho de todos. Não podemos ficar escorado e deixando que outros façam o trabalho, que outros carreguem. Nós precisamos estar juntos, carregarmos juntos, realizarmos juntos a obra do Senhor. O texto diz: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Todo tipo de trabalho coopera para o bem da igreja. Agora faz realmente muito tempo atrás que eu estive em Imperatriz do Maranhão, e eu estava a trabalho, no serviço da empresa
que eu trabalhava. Eu fui lá para resolver umas questões naquela cidade. E eu tinha que estar lá na segunda-feira de manhã. O que aconteceu? Eu cheguei no domingo. Domingo é dia de quê? Dia de igreja. Falei, vou procurar a igreja. E eu descobri que a primeira igreja batista do Maranhão estava inaugurando o seu templo, um novo templo. Um lugarzinho mais afastado do centro. Aí eu tomei um táxi e fui para lá. Templo lindo, ainda não estava totalmente acabado, mas estava em ponto já de inauguração. Um templo sextavado, moderno, olha, já tem muitos anos. Quando eu vi aquele templo, fiquei encantado. Mas eles não tinham ainda sistema de ar-condicionado. Estava um calor, mas um calor, uma coisa imensa. Aí entrei. Uma festa tremenda, inauguração do templo. O pregador veio lá de São Luís. E nós tínhamos um movimento jovem também na igreja. Olha, um trabalho maravilhoso. Eu sentei, estava assistindo. Que domingo maravilhoso, que beleza. Amanhã é somente acordar e trabalhar. Eu estava feliz naquele culto. Tudo correndo bem, boa música, bom trabalho, boa pregação. E no meio da pregação caiu uma tempestade. Depois já ouviram falar no dilúvio? Eu acho que foi um dilúvio. Gente, mas foi água. E aquelas janelas, eles tinham janelas embaixo, em cima, e a janela de cima, já todas estavam abertas, mas a janela de cima, elas fechavam com um movimento assim. É só que não tinha nenhuma cordinha, nenhuma alça, acho que estava faltando isso ainda. E aquela água batia, principalmente de um lado, aquele respingava para dentro da igreja, mas muita chuva. Levantou um irmão que estava no primeiro banco, no Senhor. Eu percebi que ele saiu do templo. E daqui a pouco eu vi aquelas janelas fechando, parecia controle remoto, aquilo fechando, uma por uma, o templo sextavado, imenso, e aquilo foi fechando uma por uma. Daqui a pouco entrou aquele irmãozinho lá, ficou no cantinho assim da igreja, a água corria, todo ensopado. A chuva passou rapidamente, aquela pancada de chuva de verão. Aquilo ficou como se fosse uma panela de pressão. Aquele calor abafado, que parou a chuva, aquilo pareceu aquele vapor da terra, das paredes, do teto, aquilo ficou um vapor imenso. Aquele irmãozinho de Deus, ele saiu de novo. E a gente percebia do lado de dentro as janelas se abrindo, todas elas. Culto lindo, coisa maravilhosa. Quando terminou o culto, o pregador foi para a porta para cumprimentar as pessoas. Eu saí do meu lugar e fui cumprimentar aquele irmão. Eu queria saber quem ele era. Eu queria saber por que ele fez aquilo. Ele disse, pastor, porque tinha que fechar a janela, porque estava molhando aqui dentro, tinha que fechar. Eu falei, não, tudo bem, até aí tudo bem. Eu quero saber por que você não fez isso por dentro do templo. Por que você foi fazer pelo lado de fora, debaixo de chuva? Sabe o que ele me disse? Porque eu ia atrapalhar o culto com a minha movimentação. O pastor estava pregando, eu ia atrapalhar. E aquele homem se dispõe a ir por fora, para não atrapalhar, não se movimentar na hora do culto. E fez aquele trabalho maravilhoso. Sabe para quem ele fez aquilo, irmão? Não foi para ele. Ele fez para a igreja. Que serviço, que trabalho. Eu não me lembro sobre o que o pastor pregou naquele dia. Eu não me lembro qual foi o texto. Hinos maravilhosos, não me lembro, não tenho memória qual foram os hinos cantados, mas eu me lembro do gesto, do serviço daquele homem, em prol de quem? Do corpo de Cristo. Aquilo à disposição para servir as pessoas que serviram a igreja. Não me importa, meus irmãos, se é para pregarmos no púlpito da igreja, ou se é para fecharmos as janelas do templo. Todos nós devemos ter amor e servir como membros deste corpo, naquela consciência de que nós servimos ao Senhor, de que qualquer trabalho que façamos é para a glória do Senhor. Concluindo, meus irmãos, a unidade da igreja favorece a comunhão e a cooperação. Como é bom trabalharmos juntos, meus irmãos, estarmos juntos, não é? Às vezes num serviço da igreja, numa atividade, e a gente vem cooperando, e a gente vem com uma alegria, e tudo isso traz um grande resultado, meus irmãos, em se sentir bem, em ser útil, em servir a Deus. A unidade é conhecida pela
comunhão, pela igualdade e pela harmonia. O meu irmão, ele é igual a mim, ele tem o mesmo valor que eu. Sabe, ele pode ser um iletrado, ou ele pode ser um homem absolutamente culto, ele tem o mesmo valor diante de Deus. A alma das pessoas custaram o sangue de Cristo, o mesmo sangue do Senhor. E Ele é o Senhor do corpo, Ele é o Senhor de todos. E nós precisamos, meus irmãos, nos preservarmos neste mundo terrível, podre, que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos preservar em cooperação, em união, em harmonia, em unidade, como membro, como corpo de Cristo. Nós precisamos ter esse sentimento de sermos indivisíveis. Somos um corpo de Cristo, com a mesma importância e o mesmo valor. A unidade do corpo de Cristo simboliza a união e a harmonia da igreja. Em Cristo, a igreja é um corpo com muitos membros que coopera para o cumprimento da sua missão. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e que nos fortaleça, que nós tenhamos esta rica alegria de pertencermos ao corpo de Cristo. Quantos membros fundadores nós temos aqui nesta noite? A igreja está completando 86 anos. Temos membros fundadores, talvez descendentes. A nossa igreja vai completar 60 anos agora em dezembro. Ainda temos 4 membros fundadores. E daqui a pouco vamos ter os seus descendentes. Não é isso, irmãos? Olha, não importa se você tem um ano de vida cristã nesta igreja ou em qualquer igreja. Não importa se você tem 86 anos, 90 anos de igreja. O que importa, o que vale, é que somos do corpo de Cristo, pertencemos à igreja de Cristo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu sou suspeito para falar, porque eu amo a igreja. Eu tenho 59 anos de vida cristã de membro de igreja. Eu amo a igreja. A igreja me protegeu. A igreja me deu crescimento. A igreja cuidou de mim. Eu me lembro dos diáconos da minha igreja, como eles cuidavam de gente criança, jovem, pessoas amáveis. O meu pastor, os meus pastores cuidaram de mim, em meio às lutas, dificuldades. Quantas orientações, quantos ensinamentos, quantos exemplos. Quanto que a igreja enriqueceu a minha vida, através de pessoas simples, através de pessoas tão cultas. Quantas vantagens eu tive em pertencer à igreja do Senhor. Que coisa maravilhosa é sermos da igreja de Jesus, a igreja do Senhor. Que Deus abençoe e que todos nós tenhamos esse sentimento de alegria, porque somos o corpo de Cristo. Amém. Pastor Paulo, muito obrigada pela sua palavra e que possamos ser realmente em unidade, corpo de Cristo. O senhor pode se sentar? Nesse momento, nós faremos um momento especial de oração, agradecendo por todos os pastores que já passaram pela história da Igreja Batista Missionária do Maracanã, porque um corpo não é simplesmente quem está aqui, mas a história é feita por muita gente. Também membros que já estiveram aqui, hoje estão em outras igrejas, hoje estão lá em Portugal. É muito bom saber que Deus tem um momento certo para a igreja de Jesus, e a única coisa que Ele tem para nós é que nós possamos ser unidos e levar a palavra dEle àqueles que ainda não conhecem. Então, gostaria de chamar o pastor Selmi e a Rosanete aqui nesse momento, e chamar o pastor Carlos Falcão para orar, tanto agradecendo a vida de todos os pastores que já foram aqui, já estiveram na liderança, e agradecendo e consagrando esse início de ministério aqui. De 30 segundos de início de ministério aqui. 4 meses? Acho que sim. Lá na Liberdade, certa vez, conversando com uma senhora pobre, mora lá no Alto do Turano até hoje,
e ela se desvalorizava muito. Ela disse para mim no meio da conversa que eu era a pessoa mais importante da igreja. Eu falei, não, senhora, a pessoa mais importante da igreja é a senhora. Eu falei, por quê? Aí eu disse para ela, para que serve o pastor se não tem igreja? Então vocês são as pessoas mais importantes. O pastor é uma frase que eu guardei do pastor Darren Robson, no encontro de pastores lá em São Paulo. O pastor... O pastor é o servo do servo, que é Jesus, a serviço dos servos, que é a igreja. Então, que Deus possa abençoar aí o pastor Samir, a Rosanete, nesse início, e agradecer a vida dos outros pastores que passaram por aqui pela existência da igreja. 86 anos dá numa média, uns mais, outros menos, mas na média dá 10 anos,75 para cada pastor. Tá? Incluindo, acho que não tem você. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, pelos Teus servos que o Senhor capacitou, chamou e ordenou, Senhor, para dirigir e dar, Senhor, orientação para a Tua igreja. Sabemos, Senhor, que a Tua igreja, nesta unidade, todos nós somos importantes. O pastor cumpre a sua função. Obrigado por isso. Obrigado pelos 8 pastores que aqui estiveram, que o Senhor colocou aqui. Obrigado, Senhor, pelo tempo em que a igreja viveu, pelas lutas, pelas alegrias, por todos os momentos. Obrigado pela existência da igreja. Como é importante a existência da igreja. Como diz o pastor Paulo, eu também amo a igreja. Eu amo a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é na igreja do Senhor Jesus Cristo que nós vivemos com perfeição as qualidades da vida cristã. Então eu quero te pedir a Deus que o Senhor derrame, Senhor, bênçãos sobre a vida deste atual pastor, pastor Selmir, e da sua esposa Rosanete. Possa abençoá-los, dar sabedoria, que a igreja possa, Senhor, manter esta unidade em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Essa unidade, né, meus irmãos, que nós temos que viver, obrigado, pastor Carlos, e essa sintonia, né? Pastor Carlos, aqui existe um buraco, pastor Carlos, que o pessoal entra aqui e dá amnésia. O Bruno já falou isso, ele chegou aqui e esqueceu. Mas olha ali, a esposa dele foi lá e recitou, né, o texto. Muito obrigado, pastor Paulo, porque a palavra do irmão veio ao encontro daquilo que nós temos pregado desde esses 4 meses, mais ou menos. 4 meses, gente, estou aqui? Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Dia 5 eu faço... hoje? Então hoje foi 5 meses, estamos em 4. 5 meses, né? Sou uma criança aqui nessa igreja, né? Mas que nós nunca percamos, meus irmãos, em nome de Jesus. Essa é a minha luta, a unidade do corpo de Cristo. Que nada venha nos separar do amor de Deus. Nada. Podemos confiar em Deus, porque Ele é o cabeça. Nós apenas somos servos. E ninguém aqui é mais importante que ninguém. Eu gostei muito da palavra do pastor Paulo, que ele não lembra qual foi a mensagem, ele sabe que foi boa, né? Não lembra qual foi os hinos que cantaram, ele sabe que foi bom, mas ele lembra do irmãozinho. Parou o que estava fazendo, para ir lá fora, fechar a janela. E por que você não foi para dentro? Para não atrapalhar o culto, porque o culto pertence ao Senhor. Quem tem que aparecer é o Senhor, não sou eu. Essa é a lição, né? E ficou lá quietinho no canto. Nós possamos assim, ser isso, que nós diminuamos, para que Jesus Cristo cresça. A Ele honra, glória e louvor. E amanhã tem mais. Pastor Paulo falar sobre esperança.
né? E de manhã o pastor Ezequiel vai estar falando de novo sobre o tema, né? E convido o nosso presidente, pastor Alberto, para estar aqui, que amanhã, eu não sei se o pastor vai poder, né? A igreja, né? Mas amanhã que vai ser o dia do bolo, né? Para tirar nossa foto, aquele negócio todo. Então os irmãos já estão convidados para amanhã, às 18 horas, né? 18h30 e 9 horas. E vamos continuar adorando a Deus, chamar o Felipe e sua equipe. Não tem nenhum Felipe ali, não, só para dizer, não, o Felipe é outra banda, não dessa não falou. Irmão Felipe, né? E logo depois estaremos impetrando a bênção apostólica. Ele falou bem, ó, Tiago, Felipe, tudo aposta. Faltou Pedro, Tiago e João Bartolomeu. Preciosa é a nossa cor.
vai tocar mais um refrãozinho. E vamos aí para os nossos lugares, que o pastor Cláudio fez ali, saiu lá. Posso cumprimentar? Na hora de cumprimentar a igreja, né? Vamos cumprimentar, vamos estar ali. E com o amor de Deus, o nosso Pai, a santa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, e que essa unidade que o Espírito Santo nos traz seja permanente na Igreja Batista Missionária do Maracanã e com toda a Igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Até amanhã, Deus se permitir, eu, pastor Cláudio, na porta. Vamos explicar, somos corpos.